Perdão, galera. Na verdade, aí o filho do Marco Aurélio é o Cômodos, tá? Eu me confundi aqui. O Calígula é um pouquinho mais adiante aí nesse processo de decadência do Império Romano, né? São muitos imperadores, então vocês me desculpem que às vezes a gente faz confusão. Mas então, o filho de Marco Aurélio, Cômodos, tá? Ele vai botar muita coisa para perder. Ele era um estilo meio playboy, assim, de ser, né? Não dava valor às coisas que o pai conquistou, né? Assim, é muito característico de pessoas que são cuidadas de uma maneira muito mimada, né? Então, Cômodos, filho de Marco Aurélio, vai ser um dos imperadores que vai acelerar o processo de decadência de Roma, né, devido a assim as suas atitudes destemperadas, né, sem nenhum cálculo aí, sem nenhuma racionalidade, assim como seu pai o ensinou, né? Então a gente vai ter uma série de governos muito problemáticos, gente, em Roma, né? E esses vários governos, esses vários impérios vão desenvolver os seus códex, né, algumas leis, e a gente vai observar né, que Roma, né, devido ao tamanho do território que Roma então vai adquirir, né, vai chegar um momento que você vai ter uma dificuldade muito grande de controlar essas fronteiras, né? E isso vai ser um dos motivos, gente, da decadência do Império Romano do Ocidente, tá? Então nós vamos observar aí no slide 4 as motivações da queda desse império. Olha lá. Queda de Roma então vai acontecer em 476 depois de Cristo. Então a gente vai ter algumas motivações. Olha lá, instabilidade política, que eu já apontei para vocês. Crises políticas internas levavam ao enfraquecimento do poder e tornam o território vulnerável a invasões. Então essas instabilidades políticas, gente, é a briga pelo poder que vai acontecer muito, né? Eu falei para vocês, até confundi o Cômodos com o Calígula, né? Calígula é outro exemplo de imperador muito, mas muito problemático, né? Que não vai ter uma preocupação em administrar o império, mas uma preocupação muito pessoal, né? Muito personalista, chega a ser até mesmo assim, de características populistas. A gente não pode usar muito esse termo que é mais moderno, mas assim, Calígula ele queria, tinha muita vontade de se transformar no centro das atenções, né? Tanto que ele mandava construir estátuas com o seu nome, né? Com a sua feição, né? Chegou a condecorar o seu cavalo ao Senado, né? Tinha umas ideias muito loucas, né? E assim como o Calígula, a gente vai ter outros imperadores muito dados a essa a um poder, né, que eles então reuniam ali, né, serão imperadores de Roma, de um império daquela proporção, né? Então aquilo subia a cabeça. Então, assim, alguns imperadores não tinham muita inteligência emocional para lidar e administrar esse poder. Calígula foi um, e Nero, que é o famoso Nero que botou fogo em Roma, né, e ficou tocando harpa de cima do monte, vendo Roma pegar fogo, é outro cara que também é caracterizado por essa loucura, né? Por esse aspecto, esse perfil de um imperador louco, né? Então o poder, ele meio que enlouquecia essas pessoas. O medo de perder esse poder, tá sempre sendo a mania de perseguição, né? Então ali realmente era, gente, ali, porque como não era a transmissão do poder, né? A sucessão do poder quando o imperador morria não era a hereditariedade, né? Você não tem uma monarquia hereditária, era outro critério para escolher o imperador, eram outros critérios, né? A força política, as articulações que ele tinha. Então era uma loucura. Você imagina, o cara tava ali, acabou de assumir o império, daqui a pouco ele que vai me matar, eu vou morrer, e quem vai ficar com o meu poder, eu vou deixar para meu filho, como é que vai fazer? Vai ser um amigo meu, quem vai botar aqui no poder, se eu vou conseguir ficar no poder. Então era uma instabilidade, era muito difícil ser imperador, porque você tinha toda uma carga de preocupação se alguém iria ou não te trair, tá? Então essa estabilidade também foi uma marca desse momento de decadência de Roma. E aí a gente tem também a crise do sistema escravista,
Porque Roma, gente, ela expandiu, chegou um momento que parou de expandir, tinha mais para onde expandir. E aí, então, você tem essa crise do sistema escravista, que é o seguinte: quem trabalhava no Império Romano, quem produzia riqueza no Império Romano eram os escravos. Então, você tem aí os escravos, né? Você tem aí as vitórias romanas, as conquistas de territórios romanos e de povos romanos ao longo dos tempos foram cessando, então diminuiu o número de escravos. Diminuiu o número de escravos, diminui a produtividade, já que o trabalho era realizado em sua maioria pelos escravos. Então a gente tem aí o sistema de produção era dependente do trabalho escravo, com a diminuição do número de escravos, a economia entra em crise. Aí a gente tem também a expansão do cristianismo aqui embaixo. Os cristãos não aceitavam o caráter divino dos imperadores. Assim, o poder destes governantes era enfraquecido. Então, além da preocupação com a conspiração que alguns imperadores tinham, você vai observar também a preocupação com o crescimento do cristianismo. Por isso aí também que a gente vai observar que durante o Império Romano, né, muitos cristãos vão ser perseguidos. A gente vê na Bíblia, que eu falei para vocês aí, que eles vão ter a ser jogados para ser comidos pelos leões, vão ser perseguidos, tudo mais, que a gente já sabe aí da história. Então, esses governadores, esses imperadores romanos vão ter muita dificuldade de fazer valer a sua autoridade, né, diante de um crescimento expressivo de cristãos, né, a cada fala, né, a cada pregação, melhor dizendo, de Paulo, apóstolo, por exemplo, né, que circundou ali pelas regiões de Roma, né, que era um soldado romano e que se converteu ao cristianismo. Então, cada vez que Paulo pregava, aumentava cada vez mais o número de cristãos, né. Então, assim, ele dizia, né, que quanto mais sangue derramado, mais os cristãos vão se converter, né? Isso realmente foi acontecendo e gerava o enfraquecimento do poder desse imperador, que esse imperador era tido basicamente como uma divindade, né, gente, lá da mitologia romana, né? Você tem outro deus entrando na jogada, acaba prejudicando essa divindade que está aí relacionada com o poder real, o poder do imperador. E para fechar, a invasão dos povos germânicos, dos povos bárbaros, né? Com o poder enfraquecido, o Império Romano passa a ser alvo constante de invasões. Então, em 476, o Império Romano do Ocidente cai, tá? Mas antes que esse império caísse, vocês vão perceber aí no slide 5, né? Que havia uma divisão, já tinha acontecido uma divisão em 395, tá? Entre o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, devido a essa proporção territorial que o Império alcançou e também devido a disputas internas ali. Então, a gente vai ter essa divisão e lá depois, então, em 476 depois de Cristo, a gente vai ter a queda do Império Romano do Ocidente, que a capital era Roma. Já o Império Romano do Oriente, pessoal, a capital era em Constantinopla, tá? Que é também chamado Império Bizantino. Depois, Constantinopla vai passar a se chamar Istambul, tá? Que é onde é hoje Istambul, a capital da Turquia, beleza? Então, vamos lá, galera. Slide 6. Período pós-clássico. Então, no período pós-clássico, nós vamos nos dirigir, galera, para poder entender o direito romano, que foi preservado pelo Império Romano do Oriente, que vai durar mais tempo. Nós vamos ver aí, tá? Então, olha lá, pessoal. Nesse período do século III até o século VI depois de Cristo, o direito romano não teve grandes inovações, vivia-se do legado das fases áureas. Entretanto, para acompanhar as novas situações, o direito vulgarizou-se e sentiu-se a necessidade de fixar-se definitivamente as regras por meio de uma codificação que, a princípio, era muito mal vista pelos romanos. Houve algumas tentativas nesse período de codificação do direito vigente, porém essas eram feitas de formas restritas, como exemplos de Códex de Gregorianos, Códex do Teodósio, que foi quando dividiu o Império entre Ocidente e Oriente.
Somente após a queda do Império do Ocidente, tá? Então aí a gente vai entrar numa outra fase, Justiniano, imperador do Oriente, conseguiu empreender tal feito. A codificação justiniana, chamada Corpus Juris Civilis, que eu passei para vocês aí, né, na semana passada, é considerada conclusiva, mesmo porque praticamente todos os códigos modernos trazem a marca desta obra. Então, gente, por isso que eu estou frisando tanto no direito romano, que o direito romano vai permanecer na Idade Média, ele vai ser utilizado na modernidade e ele também vai ser aproveitado lá na frente pelos liberais burgueses e consolidado por Napoleão Bonaparte. Então, daí a grande importância do direito romano para nós ocidentais. E quem vai preservar aquilo que restou do direito romano lá na época clássica, né, gente, é o Justiniano. Por isso que ele é tão importante. Porque ele vai pegar todo aquele volume de coisas que foi produzida no período clássico, pós-clássico, e vai reunir no Corpus Juris Civilis. E vai preservar esse direito, que vai, então, ser base para a construção, para a elaboração da dogmática jurídica. Então, em cima dessa tradição romana, pessoal, vão se construir as dogmáticas do direito. Tudo isso que vocês estudam aí nos dogmas, na abordagem mais dogmática do direito. Então, nós estamos vendo aqui como é que isso vai aparecer na história, na sua forma originária. Vamos lá. Slide 7. Nós temos aí, né, o Teodósio, o Honório, ainda... Aí o Teodósio ainda na fase do Império Romano do Ocidente. Depois, então, a gente vê o aparecimento de outros imperadores lá no Oriente. E a gente destaca o Justiniano. Então, quais são as características do Império Romano do Oriente, pessoal? Para a gente não poder ficar também se estendendo muito aqui. Teocracia. Então, você tem aí o imperador representando, né, uma divindade. Isso vai ser fortalecido pelo fato da Igreja Católica estar junto com o imperador, estar junto com o Império Romano do Oriente, tá? Então, a Igreja Católica, que era antes perseguida, os cristãos que eram antes perseguidos lá no Império Romano do Ocidente, neste momento vão passar a ter uma força política impressionante, porque a Igreja Católica, o cristianismo, passa a ser a religião do Império Romano. Então, se fortalece, passa a ser fortalecido os instrumentos que o imperador vai utilizar. Então, Justiniano vai se utilizar disso, vai se utilizar, então, dessa, né, vai adotar o cristianismo como uma religião oficial, e isso vai facilitar também para ele consolidar e centralizar o seu poder numa concepção teocrática. Despotismo, cesaropapismo, né? César, de César lá, do imperador romano. Papismo, cesaropapismo. Então, junta, né, os conceitos, o título aí, né, de César com o de Papa. Tá? Então, gente, a força que a Igreja Católica, que o cristianismo vão ganhar com o Império Bizantino, o Império do Romano do Oriente, é uma coisa que precisa ser destacada, porque disso vai depender tudo que vai acontecer na Idade Média, porque a Idade Média é o momento que a Igreja Católica domina absolutamente. Então, é em função dessas origens aqui que a gente está observando, tá? Expansão do Império Romano, militarização, método dos impostos, política fiscal opressiva. O objetivo de desejo de Justiniano, o grande condutor do Império Bizantino, também conhecido como Império Romano do Oriente, né, como eu disse, com sede em Constantinopla, que começou, era resgatar a época clássica do direito romano, que começou por volta de 150 a.C. e terminou em 284 d.C., com o início do governo de Diocleciano. Essa época caracterizava-se como o direito de uma sociedade evoluída, individualista, fixado por juristas
numa ciência jurídica coerente e racional extremamente avançada. Mesmo com a queda do Império Romano do Ocidente, com o ápice das invasões bárbaras, o Império Bizantino resistiu bravamente, caindo apenas no século XV. E o principal responsável pela extraordinária compilação que se produziu de melhor durante a época clássica foi o conservador Justiniano, o imperador Justiniano. Para ele, o que se produzia na sua época não tinha valor. Valorosos eram os antepassados e a respectiva produção jurídica por eles levada a cabo. Então ele valorizava essa tradição e essa tradição vai ser preservada e vai ser então utilizada também na posteridade pelos medievais. Justiniano, mesmo após a queda de Roma, foi o artífice principal responsável pela publicação do denominado Corpus Juris Civilis, e aí então nós temos o que é o Corpus Juris Civilis, nessa divisão aí, né, da reunião de todos aquilo que foi produzido no direito romano, mas você tem as classificações aí, né, então você tem o código, o códex, que recolhia as leis imperiais, o digesto, que é muito falado, pessoal, aí quem vai analisar a história do direito, né, e buscar essas fontes aí, né, lá no direito romano, o digesto é muito importante, digesta ou pandectas, enorme compilação de extratos de mais de 1.500 livros escritos por jurisconsultos da época clássica. Praticamente um terço do texto de digesto é tirado da obra de Ulpiano, Gaio, Pupiniano, Paulo e Modestino. Aí nós temos também as instituições, manual elementar destinado ao ensino do direito, então eles também tinham, né, gente, toda uma preparação, aí, igual vocês estão tendo aqui. As novelas, que é um compêndio de constituições imperiais mais recentes do próprio imperador Justiniano, promulgadas depois da publicação do seu Códex. São em número de 177. Então, gente, o Corpus Juris Civilis tem essa classificação, essas subdivisões aí, vocês viram, né? Apresentava várias vantagens em relação a centenas de direitos locais existentes, já que era um direito escrito, enquanto os direitos das diferentes regiões da Europa medieval eram ainda consuetudinários. Pessoal, consuetudinário é o direito baseado nos costumes. Então, ele está um pouco distante daquela ideia de positivação do direito, né, galera? O direito consuetudinário, ele está muito mais vinculado, vamos dizer aí, a um direito natural, né? Além disso, era muito mais completo do que os direitos locais, compreendendo numerosas instituições que a sociedade feudal não conhecia. Surgia como direito necessário ao progresso econômico e social, em oposição, às instituições tradicionais da Idade Média. Tanto era necessário que em vários países foi o direito romano reconhecido como direito supletivo, aplicado nos casos em que os direitos locais não tinham previsão legal. Foi o Corpus Juris Civilis, obra-prima do direito romano. Com a sua redescoberta e consequente utilização pelos europeus, acabou por ser a base principal do nosso atual sistema jurídico, que faz parte dos chamados direitos romanistas, presentes na Europa continental e também nas suas ex-colônias. No caso aqui, a gente, Brasil, nós fomos colônia de Portugal e somos herdeiros também desse direito romano. Então, vamos lá, galera. Então, nós vimos aí agora, né, o direito aí dentro desse contexto do Império Bizantino, que é o Império Romano do Oriente, que é, então, marcado pela administração do Justiniano. O Império Romano do Oriente seguiu, então, o seu caminho, né, centralizado com seus imperadores, mas uma outra parte da Europa, pessoal, que pertencia à Roma ocidental, ela se fragmentou. Não tinha mais Império Romano do Ocidente. O que tinha no lugar, então, quando caiu o Império Romano em 476 d.C.? Como ficou a Europa? Vocês estudaram isso no ensino médio, pessoal. Caiu Roma, o que acontece? Acontece a invasão bárbara nas regiões romanas, vai acontecer uma invasão paulatina, até que vai crescendo até tomar a sede de Roma. Esses povos bárbaros vão se estabelecer naqueles territórios que eram de Roma, e esses povos bárbaros, gente, são diversos povos bárbaros.
Tem os vândalos, os ostrogodos, os visigodos, os francos, os germânicos, os hunos, os vikings. Tem uma série de povos bárbaros que vão se estabelecer nos territórios da antiga Roma. Cada um desses povos bárbaros vai formar o seu território, a sua forma de se organizar. E essas formas de organização na Idade Média vão ser conhecidas como feudos, que aí gera o sistema feudalista, feudalismo. O feudalismo, então, gente, é uma configuração geopolítica que a Europa vai ganhar na Idade Média, pós queda de Roma, que compreende uma fragmentação do poder político. Cada feudo vai ter o seu próprio administrador. Então, cada feudo vai ter o seu próprio direito. E esse direito, baseado nos costumes, tá? Ele, por vezes, vai ser influenciado também por um direito que vai ser característico da Idade Média, chamado direito canônico. Mas como, professor, se cada um vai ter o seu lá no seu feudo? Pessoal, a Igreja Católica, o cristianismo, vão ser adotados pelo imperador Justiniano, e isso vai ganhar muita expressão no mundo naquela época. Além disso, a Igreja Católica vai seguir na sua intenção de continuar catequizando, e ela vai catequizar muitos povos, inclusive os povos bárbaros. E esses povos bárbaros, aqueles que se convertiam, vão adotar também aquilo que a Igreja vai construir, né, em termos jurídicos, né, já que a Igreja, né, em termos legais, em termos jurídicos, a Igreja ela vai ser a maior instituição da Idade Média na Europa, pessoal. Por que a Igreja era tão poderosa assim? Por que a Igreja se tornou uma grande proprietária de terras? Por que a Igreja se tornou uma grande poderosa no sentido político também? Por quê, pessoal? Porque o cristianismo foi adotado como religião oficial de Roma. A Igreja vai ganhar força e ela vai se expandir e ela vai, durante a Idade Média, ser a instituição herdeira do poder romano e, consequentemente, do direito romano. E aqui no slide 11 nós vamos ver esse direito canônico que é representado pela Igreja Católica durante a Idade Média e que vai, então, reger, né, que vai se aplicar ali naquele ambiente da Europa Ocidental que foi tomado de povos bárbaros que se estabeleceram nos seus feudos. Vamos lá. É muito trem, minha gente. Vamos lá. Direito canônico é o nome dado ao direito da Igreja Católica e é chamado canônico por causa da palavra cânon, que em grego significa regra. Esse direito foi importantíssimo durante a Idade Média, muito por causa da própria importância da Igreja, muito por ser escrito. O fato de ser escrito dava esse direito, né, a primazia em muitos locais da Europa, visto que a oralidade imperava em um período de analfabetos. O caráter universal da Igreja e o domínio quase absoluto no campo religioso conseguiu entre os séculos 8 e 15, deram a esse direito um caráter unitário que nenhuma instituição poderia oferecer neste período. As fontes do direito canônico são o ius divino, conjunto de regras que podem ser extraídas da Bíblia, dos escritos dos doutores da Igreja e da doutrina patrística. Patrística era dos padres, tá, gente, da época. A própria legislação canônica, formada pelas decisões dos concílios. Concílios eram reuniões de bispos, o clero, né, o alto clero da Igreja, e dos escritos dos papas, chamados decretais. Os costumes e os princípios recebidos do direito romano, né? Eu acabei de apontar aí que ela vai preservar muito do direito romano. Aí vem o direito germânico. O direito romano continua a ser empregado para os romanos e o direito germânico para as tribos invasoras. Então, ali onde que permaneceu Roma, permaneceu o direito romano e o direito germânico para as tribos invasoras. Contudo, nas regiões do Império onde a romanização não foi profunda, o direito romano
pode ser prontamente descartado ou pouquíssimo utilizado, dando lugar ao direito germânico. Nas áreas muito romanizadas, como a Península Ibérica e Itálica, o direito romano suplantou o direito germânico, este último aparecendo apenas como elemento de atualização de costumes. Na região onde é Portugal, Espanha e Itália, pessoal, ficou mais o direito romano. Na região onde é a Alemanha, por exemplo, né, que na época não era chamada de Alemanha, né, era a região da Germânia, da Prússia, né, você vai ter aí a preservação do direito germânico, que é muito mais consuetudinário. No slide 13 você tem aí o âmbito de aplicação dos direitos romano e canônico. O direito romano vigorava como direito comum à Europa nas questões temporais. Questões temporais, pessoal, diz respeito, é um aspecto mais laico, vamos dizer assim, tá? Que é um poder material, é um poder que não é espiritual, é um poder laico, um poder aplicado à matéria, né? Aplicado às questões concretas aqui da vivência dos homens na sua realidade concreta, né? No seu aspecto laico. O direito canônico vigorava como um direito comum à Europa nas questões espirituais. As questões espirituais estão vinculadas diretamente ao poder da igreja, né? O poder espiritual da igreja católica. O direito canônico podia intervir, olha o poder da igreja, nas questões temporais, quando a regulamentação temporal pudesse em causa a salvação. Então, ela tinha essa prerrogativa, a igreja com todo o seu poder da Idade Média. Na sequência, nós temos aí a Inquisição, que é uma característica do direito medieval, o Tribunal da Santa Inquisição, que perseguia hereges, e que tem aí os famosos autos de fé. Você vai ver na imagem ao lado aí, na imagem das torturas da Inquisição, na primeira imagem aí em preto e branco, a roda que então esticava a pessoa, ela tinha que então nesses autos de fé, nessas situações em que os tribunais da Santa Inquisição agiam, né, a pessoa tinha que revelar o seu pecado, revelar o que ela pecou, revelar o que ela fez de errado, né, para então receber ali assim o seu último julgamento ali, a sua como é que eu posso dizer, vai receber lá a sua, não é extremunção, nada a ver, gente, vai receber o seu veredito, né, ali, qual é o resultado ali do seu julgamento, né, daquilo que ela foi julgada no Tribunal da Inquisição. E aí, então, você tinha um cenário de horrores, né, tinha um cenário de horrores ali, pra gente hoje, pra época, mais compreendido como algo normal, né, mas aí você tem, além dessa tortura, que eu aponto aí na figura, tem também embaixo uma situação muito conhecida na história da Joana d'Arc, né, que foi queimada viva pela Inquisição, né? Então a Joana d'Arc, ela foi queimada mesmo ajudando os seus pares, né, ajudando aos franceses, né, a Joana d'Arc francesa, a Joana d'Arc então vai ajudar os franceses a vencerem os ingleses numa guerra, e ainda assim ela vai ser condenada à Inquisição. Por quê, gente? Porque a Joana d'Arc, ela teve visões, revelações, e de acordo com toda uma compreensão jurídica da Igreja Católica, só quem podia ter revelações eram os membros do clero, e a Joana d'Arc não era. Então ela foi condenada à fogueira, tá, da Inquisição. O que é, então, que a gente marca aí, pessoal, é que num tribunal inquisitorial, né, a gente parte daquela ideia que é completamente contrária à nossa ideia hoje, que é a nossa ideia hoje, né, que rege as nossas instituições jurídicas, é a presunção da inocência. Você parte do princípio hoje, de acordo com os nossos códigos hoje, de que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Lá no Tribunal da Santa Inquisição, não. Você tem que provar a sua inocência.
Então, aí se parte do princípio de que todos são culpados até que se prove o contrário. Então, isso vai ser muito perseguido ao longo da evolução do direito, pessoal, tá? E muito condenável, principalmente, daqui a pouco a gente vai ver pelos iluministas, que vão ser aqueles que vão inaugurar todo aquele princípio liberal, né, que vai resultar aí, né, no direito moderno, que vai ser representado aqui pra gente no Código Civil Napoleônico. Então vamos na sequência aí. Então, depois que a gente então observa a Inquisição medieval, vocês vão ter todos os dados aí, a gente observa também durante a modernidade, né, uma forma de organização política, né, um sistema político na modernidade ainda aí, pós-Idade Média, chamado de absolutismo monárquico. Vocês também já devem ter ouvido falar muito sobre absolutismo monárquico, a monarquia absolutista, principalmente na região da Europa Ocidental. Com o fim, né, como na verdade o desgaste do sistema feudal por uma série de fatores, pessoal, tá? A Idade Média ela vai entrar em decadência a partir do século XIV, né? Você tem a peste negra, uma série de guerras religiosas, né? Que vão ocasionar o fim da Idade Média, tá? E o que vai marcar o fim da Idade Média mesmo, assim, pessoal, oficialmente, é a queda do Império Romano do Oriente, lá no século XV, com a sede, né, lá em Constantinopla. Então, a queda do Império Bizantino inicia a Idade Moderna. Então, você vai ter na Europa Ocidental o início da formação de alguns reinos. Alguns reinos vão se formar. Algumas regiões vão chegar no limite daquele modelo feudal, dos feudos fragmentados, pulverizados pela Europa. E então você vai ter uma transformação na ordem política, que vai então gerar isso que a gente está observando aí no slide, chamado de absolutismo monárquico. Algumas nações vão se constituir, nações modernas como Portugal, Espanha, Inglaterra e França, e vão adotar o regime da monarquia absolutista. Então vamos lá ver. Essencialmente, o absolutismo era apenas um aparelho de dominação feudal colocado e reforçado, destinado a sujeitar as massas camponesas à sua posição social tradicional. Em outras palavras, o Estado absolutista nunca foi um árbitro entre a aristocracia e a burguesia, e menos ainda instrumento da burguesia nascente contra a aristocracia. Ele era a nova carapaça política de uma nobreza atemorizada. Então, essa monarquia absolutista ela vai ser, então, controlada, administrada por nobres, né, que vão justificar o seu poder, principalmente por uma justificação divina, né? Você vai observar uma série de teorias aí ao longo dos séculos XVI, XVII, né? Então, justificando esse poder desses reis. Essas monarquias, então, vão caracterizar toda uma forma política ao longo da Idade Moderna, e no slide 16 a gente tem mais algumas informações dessa forma de configuração do poder. No caso do Estado moderno, muitos processos concomitantes auxiliaram nesse sentido. Um deles foi o renascimento do direito romano. Como que o direito romano vai ajudar, então, nessas monarquias, né? Ocasionado principalmente pelo surgimento de universidades e, por conseguinte, de juristas com a formação no direito romano. Até porque, segundo Perry Anderson, né, que é o autor que está sendo citado aí para falar do absolutismo, os estados absolutistas ocidentais fundamentavam seus novos objetivos em precedentes clássicos. O direito romano era a mais poderosa arma intelectual disponível para o seu programa característico de integração territorial e centralismo administrativo. Centralizar a administração nas mãos desse rei que tem poderes absolutos.
O melhor exemplo histórico de absolutismo, na mais profunda acepção da palavra, que encontramos é a França do rei Luís XIV, o chamado Rei Sol, né? Que então afirmou que ele era o próprio Estado, o Estado sou eu, né? Então, uma representação máxima, né, gente, dessa concentração de poder e desse centralismo administrativo, tá? Então, durante muito tempo, a França, a Inglaterra vão conceber reis absolutistas que vão se basear nesses princípios de concentração de poder, até chegar o momento que esse poder absolutista, que se encaixa no modelo chamado antigo regime, vai começar a ser questionado por um movimento chamado iluminismo. Também vocês já viram no ensino médio. Lembra lá? Rousseau, Diderot, D'Alembert, Adam Smith, Montesquieu, John Locke, Kant, temos vários autores importantíssimos que são considerados iluministas, Voltaire. E aí então, pessoal, esse movimento iluminista, ele vai ganhar força no século XVIII, né? Vai então ganhar uma adesão tremenda de vários intelectuais que vão se pautar também no estudo do direito, né? Para poder então começar a questionar essa forma de poder absolutista, esse modelo de concentração de poder, esse modelo de organização social do antigo regime, que é baseado em uma sociedade estratificada, em uma sociedade de estamentos, ou seja, uma sociedade dividida entre castas, classes, grupos, né, gente? Classes não. Entre grupos privilegiados, os nobres e o clero, e os grupos não privilegiados, os grupos que pagavam a conta, que era o terceiro estado, chamado aí, então, que era o terceiro estado, lá na França, que reunia burguesia, que não tinha poder político ainda, e o povo. A burguesia, principalmente, tinha um instrumental intelectual, né, gente? Porque ela vai patrocinar o movimento iluminista, em certa medida. E vai se valer das ideias iluministas para poder, então, implementar o seu plano de chegar ao poder. E esse plano, gente, ele é materializado, concretizado num movimento que inaugura a Idade Contemporânea, chamado Revolução Francesa. Slide 17. Nós temos as 4 fases da Revolução Francesa. Gente, eu não posso entrar para falar para vocês de Revolução Francesa, que é enorme, é muita coisa. Eu teria um enorme prazer em falar para vocês de cada fase dessa, que eu adoro. Mas a gente está aqui no slide 17 com essas 4 fases bastante resumidas. Você tem aí a primeira fase da Assembleia Nacional Constituinte, tentativa de aliança entre alta burguesia e aristocracia, os objetivos, princípios burgueses do iluminismo, solução da crise econômica, que era muito grave na França, porque você tem o rei Luís XIV que levou, e na sequência o Luís XV, depois o Luís XVI, que vai levar a França a uma grave crise econômica, que vai ser acentuada por uma crise climática também. Então o povo estava passando fome, o negócio chegou numa crise absurda. E aí, então, a burguesia vai se valer dessa situação de crise e vai, então, dar início a um processo revolucionário em 1789. Então, a primeira fase foi a Assembleia Nacional Constituinte, que vai até 1791. Depois vem a monarquia constitucional, decadência do antigo regime, reação absolutista europeia contra os revolucionários. Eles vão ter uma reação de fora, né, claro. Manutenção, e os objetivos eram a manutenção da realeza e conquistas burguesas. Depois vem a fase da Convenção Nacional, que é o chamado terror, o jacobinismo, que é a ala mais popular, que vai se juntar ao povo e vai, então, ir atrás do rei que queria fugir e vão decapitar o rei, Luís XVI e toda a sua família.
Então, nessa fase, nós temos a radicalização da Revolução e objetivos de unidade nacional, guerra contra as potências absolutistas, pelos jacobinos, que é uma parte desse poder burguês, que era uma parte mais radical, ligada aos populares. E aí, depois que essa fase termina, porque ela não vai se sustentar, vai chegar um ponto que esses radicais burgueses ligados às forças populares não vão conseguir se manter no poder, jacobinos. Então entra a fase do diretório com os girondinos, que é uma parte mais direitosa, né? A parte dos jacobinos é mais esquerda e a parte dos girondinos é a parte de direita. Por isso que surgiu esse termo direita-esquerda, porque do lado esquerdo estava a parte da burguesia mais radical, revolucionária, popular. E do lado direito estavam os girondinos, que eram a parte mais ligada às forças conservadoras. Tá? Então, o diretório aí vem a conquista do poder, acaba em 1799. O objetivo é a expansão das ideias revolucionárias para outros países. Então, essa última fase do diretório, ela termina, daqui a pouco nós vamos ver, com Napoleão Bonaparte no poder, que vai consolidar o ideal burguês. Na sequência, vocês têm o slide mostrando o iluminismo, como que o iluminismo vai contribuir para a transformação, né, dessa ideia de um direito ligado a um poder espiritual, né, como eu disse para vocês. Então, o iluminismo ele valoriza muito a crença na ciência, no progresso, na razão. Então, isso é uma ideologia que vai combater o direito canônico, por exemplo, né, gente? Um direito canônico baseado no poder do Papa, né, da espiritualidade da igreja. Então, assim, o iluminismo ele é baseado na ciência, os princípios liberais. Esses princípios liberais compreendem, então, no slide 18, um pacto social, um contrato que deve existir, né, gente, entre o governante, que não é o dono absoluto de tudo, não deve ser, entre o governante, então, ele deve obedecer a um pacto, um contrato que é firmado com o povo, um pacto social. Então, esse povo que antes, lá na Idade Média, pessoal, era chamado de súdito de um rei, agora com o iluminismo, com o liberalismo, com as ideias de igualdade, de liberdade, esse direito canônico, esse direito ligado à parte espiritual, esse súdito lá do período absolutista, ele vai se transformar em um cidadão. É aí que entra, pessoal. Tá? Toda uma transformação radical promovida pela Revolução Francesa, pelas revoluções burguesas, porque a Revolução Francesa é só um exemplo, temos outros, que eu não vou entrar aqui. E aí, então, demonstra pra gente como que você vai ter uma evolução naquela lógica de positivação do direito, um direito escrito, de um direito que vai, então, valorizar o princípio de igualdade, no qual você não verifica uma sociedade dividida em estamentos, mas uma sociedade dividida em classes. E essas classes, todas as classes, todos os indivíduos que pertencem a todas as classes devem ser respeitados igualmente, devem ter direitos iguais. Tá? Então, isso é absolutamente inovador. O que a Revolução Francesa traz, o que o iluminismo traz, tá? Vai possibilitar uma ruptura com toda aquela ideia de um poder concentrado nas mãos de uma pessoa e com toda uma ideia de que esse governante, esse poderoso governante, tem um direito divino. O iluminismo traz uma ruptura com isso e o direito vai absorver isso. Vamos ver aqui no slide 18. O movimento, de uma forma geral, é conhecido como ilustração. A cidadania defendida pelos filósofos do iluminismo partia das concepções da antiguidade clássica, afirmando que a resposta para o porquê do indivíduo renunciar a certos direitos em nome da vida social era uma criação artificial através de um pacto social, o contrato. Os iluministas buscavam pensar em termos de cidadania, não somente a posição do povo,
mas também como deveriam ser os governantes no exercício do poder de Estado. Nesse sentido, a vida social é entendida como uma sociedade, ou seja, uma associação voluntária de homens livres que regulam segundo sua própria razão e em função do seu próprio interesse, o seu convívio. Deve ser a lei a organizadora do poder nessa sociedade, encarnado agora no Estado. Então, vamos abrir aspas aí. Diante de todos e para todos os direitos que a força do Estado deve assegurar, por isso a cidadania já não poderá significar aqui o mesmo para o mundo antigo e medieval, e mesmo a isonomia da antiguidade clássica se revestirá de outro sentido. Ela ainda significa a igualdade diante da lei, mas agora se aplica a todos os homens, sem exceção, como fundamento da cidadania, já que é a base sobre a qual serão fixados os outros direitos que regularão a possibilidade de expressão social da diferença entre os homens. Slide 19, continuando, gente. A igualdade como um direito natural só seria realizada segundo o pensamento iluminista quando reconhecida como um direito positivo garantido por um corpo de leis e pela força do Estado. Então, aí você tem aí um desenho, né, mostrando aí a divisão dos poderes, né, que já é um princípio também meio moderno, trazido pelos iluministas. Aí tem o Montesquieu, que é o que escreveu o Espírito das Leis, né, que então pensou, né, projetou a separação dos poderes na sua grande obra Montesquieu, né, que é o iluminista. Então vamos lá ver no slide 20 aí, Montesquieu. Quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura o poder legislativo está reunido ao poder executivo, não existe liberdade. Pois pode-se temer que o mesmo monarca ou o mesmo senado apenas estabeleçam leis tirânicas para executá-las tiranicamente. Não haverá também liberdade se o poder de julgar não estiver separado do poder legislativo e do executivo. Se estiver ligado ao poder legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário, pois o juiz seria o legislador. Se estivesse ligado ao poder executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor. Então a gente percebe aí, né, pessoal, muitas coisas que a gente observa no nosso mundo da política, nesses problemas que a gente vem verificando na crise brasileira aí de uns anos para cá, né, e quase toda a nossa história, né, gente, infelizmente, né, a gente observa essa problemática aí, né, da harmonia entre os poderes, que é um tema recente discutido aí nos últimos noticiários de TV, né. Bom, aí vocês têm no slide 21, perdão, eu botei um esqueminha, galera, para vocês entenderem como é que acontece a divisão dos poderes, tá? Vou pedir isso daí também. E na sequência, a gente vai observar aí que com então, o desenvolvimento da Revolução Francesa, vai chegar a um ponto que a gente vai ter no poder um grande general que vai ser escolhido pela burguesia para poder conter aí, então, toda uma reação de outras monarquias absolutistas que vão tentar invadir a França, porque a França tinha virou uma república, né, administrada por um cônsul, e esse cônsul, no primeiro momento, vai ficar um tempo pré-estabelecido, depois vai se tornar um cônsul vitalício e depois um imperador, que é Napoleão. E Napoleão é um imperador burguês, galera, um imperador que vai consolidar, né, um ideal da burguesia e um ideal iluminista. Então vamos lá, Código Napoleônico, para a gente fechar isso aí, gente, que eu também não estou aguentando mais. Elaborado em 1804, o Código Civil francês consolidou, então Napoleão vem consolidar todo um direito baseado nas ideias iluministas, de razão, de ciência, rompendo com a Idade Média, rompendo com o direito canônico, né? Retomando o direito romano, retomando a positivação do direito, né? Então, o Napoleão, dentre várias medidas que ele vai adotar, gente, para poder estruturar o Estado francês, diferentemente do que era a monarquia absolutista,
ele vai, dentre tantas das suas ações, a principal delas, gente, para o direito moderno, é o Código Napoleônico, é o Código Civil Napoleônico. Elaborado em 1804, o Código Civil francês consolidou os poderes da burguesia, promoveu a unidade nacional e garantiu o direito à propriedade privada. Então, essa foi a maior preocupação do Napoleão, gente. Garantiu o direito à propriedade, garantiu os valores burgueses. O Código consolidou os direitos individuais defendidos durante a Revolução, como a liberdade de consciência e de trabalho, a legalização do divórcio e o estabelecimento da igualdade de direitos entre os filhos homens à herança paterna. Por outro lado, o Código proibia organizações de sindicatos e de greves ou de manifestações políticas contra o governo. Então, tem aí os resquícios, do autoritarismo, do absolutismo. Além disso, mantinha a mulher em condição de inferioridade perante o marido nos contratos de casamento e divórcio. Aí no próximo slide, nós temos aí mais umas considerações sobre o Código Civil, a obra que o próprio Napoleão considerava como sendo a mais importante de sua carreira, foi o Código Civil. Esse código foi inspirado no direito romano, nas ordenações reais e no direito revolucionário. E sua importância pode ser atestada no fato de que dezenas de códigos civis do mundo inspiraram-se nele. O código representou uma reforma e uma codificação detalhadas das leis civis francesas. No antigo regime, antes da Revolução Francesa, portanto, antes da Revolução Francesa, mais de 400 códigos estavam em vigor nas várias localidades da França, além do que os revolucionários já haviam editado mais de 14 mil leis, decretos, etc. A legislação precisava de um rumo, precisava ser codificada, arrumada e por 2 vezes. Durante fases anteriores da Revolução, tentaram codificar as leis civis, mas foi em vão. Quem conseguiu foi o senhor Napoleão. Tá, rimou, gente? E no último slide aí, gente, apesar de avanços liberais profundos, o Código Napoleônico era um código de proteção à propriedade burguesa, e a gente vai observar aí os resquícios de uma herança, patriarcal, porque então você tem a valorização aí desse poder masculino prevalecendo, continuando, os direitos iguais e universais, que eram então reclamados pela burguesia, vão ser direitos voltados para o homem, para os homens livres, certo? Então, esse ideal revolucionário, burguês, de liberdade, igualdade, fraternidade, parará, que vai rolar na Revolução Francesa. Isso a gente vai observar alguns avanços, certamente, como eu acabei de mostrar aí para vocês, mas é o início de um outro processo para poder ampliar esses direitos para mais categorias, mais grupos que nesta época ainda eram marginalizados, como as crianças, como as mulheres, como os escravos. Certo, pessoal? Ufa, gente? Que maratona! Agora a gente conclui por aqui. Nossa prova vai até o Código Civil Napoleônico, certo? E eu espero que eu tenha colaborado para vocês terem compreendido um pouco da história do direito. Eu sei que a gente teve falhas, eu reconheço isso, tudo em função desse cenário que nós estamos atravessando, mas eu me esforcei ao máximo para não deixar vocês na mão quanto ao que eu precisava dar conta na ementa do curso, Então, por isso que a gente deu essa corridinha aqui no final, para poder dar conta das partes que faltavam e relacionar tudo isso, principalmente com, eu acho que o principal, a principal expressão do direito na história que a gente pôde constatar, que foi o direito romano. Então, a partir do direito romano, a gente vai percebendo de que modo ele vai se atualizar ao longo da história até chegar no período da Idade Contemporânea com o Código Civil Napoleônico. Galera, meu abraço,
Prazerzão trabalhar com vocês. Fica aqui a minha orientação para quem precisar me procurar tirar dúvidas e para a gente marcar aquela live também, né, para poder fechar com chave de ouro. Grande abraço e até a próxima, que eu acho que vai ser a nossa live, né, gente? Abração.